Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, segundo uma visão pré-tribulacionista. Estamos aqui hoje em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. O céu se abrirá, né? Eu vi um céu aberto. A primeira vez que o céu se abre no livro de Apocalipse, João é chamado. E essa questão de João ser chamado é uma identificação que uma visão pré-tribulacionista tira do término, então, das declarações que Jesus faz para a igreja. Então entra um contexto pós-igreja. Essa chamada que os céus... uma porta nos céus que se abre, seria João subindo ao céu, como a igreja foi arrebatada, e o resto do livro de Apocalipse, depois do capítulo 3, não há mais menção da igreja, porque ela está com Cristo. A segunda vez que o céu se abre, vai ser a volta de Jesus. Bom, para os santos que estão vindo com Cristo, e para qualquer um que estiver vivo na face da terra, essa visão será algo glorioso, maravilhoso, tremendo. Mas para o anticristo, o falso profeta e os seus seguidores, será uma visão terrível. Falando isso então, quem é que vai estar montado no cavalo branco? Bom, apresentamos na abertura do primeiro selo, né? Tinha alguém montado num cavalo branco e nós identificamos, dentro da visão pré-tribulacionista, que aquele é o anticristo. Imitando este que é Cristo agora. Quem é que está montado nesse cavalo branco, vindo com a igreja, com seus exércitos? É Jesus Cristo. Bom, ele é fiel porque ele cumpriu e cumpre tudo aquilo que o Pai quer. Ele é verdadeiro porque tudo aquilo que ele diz, ele vai cumprir e honrar a sua palavra. Os seus juízos são justos e são verdadeiros. Ele julga e guerreia com justiça. Bom, o propósito da volta de Jesus, um deles, né, é poder destruir o reino das trevas e estabelecer o seu reino. E ele vai fazer isso dentro de critérios justos de Deus. Então, como diz aqui, o julgamento e a luta, a guerra que vai acontecer, ela vai acontecer segundo uma reta justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, já vimos isso lá, né, no início, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas ou coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Bom, olhos ardentes fala do discernimento, do conhecimento e da ira. A verdade é que o Senhor conhece profundamente os olhos com chama de fogo, ou seja, cheio do Espírito Santo, conhece todas as coisas, sabe o detalhe da vida de cada um. Ele é aquele que tem a sabedoria plena. Olhando aqui, muitos diademas ou coroas, ou adornos que pudessem qualificá-lo. Isso fala então da sua realeza, fala da sua majestade, fala da sua autoridade. Quem é coroado tem autoridade. Ele vai receber um nome secreto. Observe que todos nós conhecemos muitos nomes de Jesus. Ele é o Verbo, ou ele é a Palavra, ele é o Príncipe da Paz, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Cordeiro, né? E assim vai. Conhecemos muitos nomes do Cordeiro, mas ele terá um nome que ninguém sabe, somente Deus. Aqui é uma menção, né? Só Deus conhece esse nome. Falando isso, vamos para o versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, até o versículo 13, há uma identificação de quem é. E aqui deixou muito claro, ele tem uma veste salpicada de sangue. Alguns vão dizer que ela está salpicada de sangue porque é uma imagem que ele tem direito de ter e estar na posição onde está, porque as suas vestes estariam salpicadas pelo seu próprio sangue que verteu na cruz do Calvário.
Bom, isso é uma linha de interpretação, mas na verdade, esse sangue que está nas suas vestes são o sangue daquilo pelo qual o propósito, parte do propósito que ele vem para julgar. Então ele vem e certamente com pés como bronze, né, pisarás os seus adversários, os derrotará e ficará, a sua roupa receberá o sangue, ou seja, o sangue daqueles pelos quais na peleja ele lutou e venceu. Bom, ele está voltando, na verdade, para batalhar a batalha do Armagedon, como já falamos. A palavra de Deus dá uma noção que haverá milhões de pessoas nessa batalha. Bom, aqui diz assim, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Bom, isso aqui é mais do que batido, né, gente? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Conforme uma outra tradução, tipo a NVI, vai dizer assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Então, falando isso, identificamos aqui quem está montado no cavalo. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Bom, os teólogos dizem que esses exércitos que vêm com Jesus, exércitos, são, um deles é a igreja, outro dele é o dos anjos, outro dele é os santos que vieram da tribulação e outro deles seria os santos do Velho Testamento. Bom, são interpretações, né? Mas a palavra de Deus fala e a Bíblia diz que o Senhor é Senhor dos exércitos. Então, falando nisso, o Senhor virá com os seus santos. É um dia glorioso, é o dia mais esperado. É o dia da vitória, o dia da glória, o dia da consumação daquilo que ele prometeu, que ele voltaria. Esse dia é um dia glorioso, glorioso. O dia da glória de Deus, o dia da sua ira, né? O dia do Senhor. Mas ele vai permitir então que os seus exércitos venham também montados em cavalo branco, com vestes de linho branco e puro. Meus queridos, a verdade é que ele deseja, né, que os seus santos sejam coparticipantes da sua vitória. Os reis, antigamente, quando conquistavam uma terra, um lugar, o novo rei vinha entrando montado num cavalo branco, passando na sua comitiva vitoriosa. Então, falando isso aqui é uma descrição que antigamente se entendia bem, hoje para nós não teria muita importância, mas é uma descrição de um desfile triunfante, conquistador, vitorioso, e ele vem para vencer, e aqui diz no 15, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Bom, haverá uma espada que sai da sua boca. Nós já vimos isso lá no início do estudo. Essa palavra que sai da sua boca é a espada do Espírito. Uma espada que tem 2 gumes, onde a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que ela é mais penetrante, né, do que qualquer outra espada. A palavra de Deus, ela é comparada na Bíblia com uma espada, fala lá em Efésios capítulo 6. Então a espada que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva. Quando ele falou, o Pai falou através do seu Filho, o mundo foi criado. A palavra sustenta todas as coisas. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele foi ser preso, ele diz aquela palavra, eu sou. Os homens recuaram, todos, e caíram por terra. A verdade, meus queridos, é que Jesus veio com seus exércitos, mas não vai ter, na verdade vai ter uma guerra, mas é uma guerra de um vencedor só. Então, o que se entende? Ele vem, ele não tem um arco, ele não tem uma arma, os seus exércitos não são descritos com armas, a única arma que existe descrita é uma espada da boca. Então Jesus vai declarar uma palavra, e todos os exércitos que estiverem à volta
vão ser destruídos. E é isso aí. Bom, aqui quando fala que ele regerá com vara de ferro as nações, na verdade está se referindo à questão daquilo que ele vai fazer no milênio. Ele vai estabelecer uma série de padrões rígidos e vai, na verdade, trazer uma exigência forte para que as pessoas obedeçam. Então, depois que Jesus volta e vence e liberta ali o remanescente, destruindo os exércitos das nações, como também o anticristo e o falso profeta que vamos ver agora, as duas bestas, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o Senhor vai estabelecer o milênio, que nós vamos falar mais adiante. O que é o milênio? O milênio é um governo de Cristo que governará nessa terra durante 1000 anos, tendo ali os seus súditos, naqueles que foram fiéis ao Senhor, governarão junto com Ele. Então, falando isso, vamos ler o versículo 16. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, Jesus Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino. Ele é o Rei dos Reis. Observe que o Senhor considera que existem reis no mundo. Ele é o Rei dos Reis. E o Senhor, considerando que tem senhores no mundo, o Senhor dos Senhores. Então, falando isso, o anticristo e as nações, os reis, vão pelejar contra o Senhor e o Senhor os derrotará. Porque ele traz escrito assim na sua perna, então, na sua coxa, na sua veste, que ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Versículo 17. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aqui no livro de Apocalipse há a menção da segunda ceia. Nós ouvimos falar ontem, na lição de ontem, da primeira ceia, que é a ceia das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro com a igreja, né? Onde os restos dos remidos são os convidados. Vai ter as bodas do Cordeiro. Mas, então podemos dizer assim, aqueles que participam da ceia das bodas do Cordeiro estarão na ceia. Aqueles que participam do momento do Armagedon serão a ceia. Eles serão ali para serem mortos e comidos pelas aves do céu. Então o anjo está convidando, está convocando as aves do céu para um grande banquete, que elas vão poder então ter muitos corpos caídos, milhões de homens vão morrer diante desta batalha tão forte, aonde o Senhor derrotará o inimigo. Olha só o que diz no 18: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então seus corpos cairão, jazerão como corpos caídos e mortos, virão a ser comidos pelas aves dos céus. Isso é uma descrição terrível, mas é um julgamento que não só é o julgamento que eles são julgados de forma justa e mortos, mas o seu próprio corpo vai ser comido pelas aves do céu. Aí no 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então aqui é uma descrição da junção que o anticristo, o falso profeta se juntam, juntamente com todas as nações, os seus reis, os seus exércitos, poderosíssimos, com as armas mais poderosas do mundo. As armas mais poderosas do mundo estarão ali. E a palavra de Deus diz que a besta vai se reunir então com os reis, e eles serão simplesmente derrotados. Serão derrotados. E olha só o que vai acontecer no 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre.
Bom, meus queridos, de todas as pessoas que vão estar no Armagedon, existe apenas dois seres, a besta que saiu do mar e a besta que veio da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta, são os únicos dois que vão ser presos. Ninguém mais vai ser preso. Bom, eles serão julgados de uma forma imediata e serão lançados no lago de fogo. Eles serão os primeiros a serem lançados lá. Bom, depois passados 1000 anos, todos hão de comparecer diante do trono branco do juízo de Deus. E diante desse trono, os servos de Deus ficarão à direita e os que não são ficarão à esquerda. E todos aqueles que ficarem à esquerda, depois de terem então ressuscitado na segunda ressurreição, porque os servos de Deus vão ser ressuscitados na primeira. Aqueles que são, os que não são ovelhas, na verdade, todos os demais serão lançados juntamente com o diabo no lugar onde ele está. Falando isso então, Satanás, a besta e o falso profeta serão julgados imediatamente e lançados no lago de fogo. E uma vez lá estarão presos, esperando os companheiros que virão depois. E por fim, no 21, que é assustador, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que todos os que estiverem na guerra do Armagedon, com exceção da besta e do falso profeta, todos serão mortos. Todos os reis, todos os grandes, pequenos e grandes, bom, eles serão derrotados pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Revisando então, quem está montado no cavalo é Jesus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele vai pelejar com eles com a palavra que sai da sua boca. Então não é que o Senhor vai usar a espada, ele vai falar uma palavra ou duas, ou uma frase, ou vai falar alguma coisa e vai falar uma sequência de frases. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: a palavra que criou o mundo, a palavra que fez aqueles homens recuarem, a palavra que uma vez dita tirou o morto de dentro do túmulo, a palavra de juízo de Deus, com justiça que será liberada, destruirá todos os seus adversários, e o Senhor será mais do que vencedor, como ele é vencedor, e ele compartilhará então a sua vitória com o seu exército, que nós já falamos aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta, iniciando aqui o capítulo 20, se o Senhor nos permitir. Um abraço.